Comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante! Olha que absurdo! Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Vamos para a nossa entrevista de hoje com o advogado Dr. Glauco, para seguirmos falando dos seus direitos. Você, consumidor, direito do consumidor. Se é importante para você saber, é claro que a gente informa para você. Doutor, seja bem-vindo, bom dia, boa sexta-feira. Um bom dia, Alexandre, um bom dia a Naila, ao Jorge, a todos os ouvintes da Manhã do Ouvinte. E mais uma vez é com muito prazer, com muita honra, que estamos aqui representando o PROCON, a Prefeitura de Manhuaçu, para que possamos externar, compartilhar um pouquinho de conhecimento que virá a acrescentar nas informações de um consumidor mais consciente. Exatamente. Saber, né, ter a informação é muito importante. Já falávamos na semana passada, né? Inclusive, na semana passada nós tivemos um assunto muito importante e desse assunto renderam algumas perguntas e eu gostaria de fazê-las. A primeira pergunta é a seguinte, doutor. Por que tem uma diferença da gasolina de BH para a de Manhuaçu? Aqui é quase R$1 mais caro. É uma pergunta de um ouvinte anônimo. Ah, sim. Primeiramente, agradecer ao ouvinte pela pergunta, pelo encaminhamento. Isso nos mostra que está havendo uma receptividade e, sobretudo, uma atenção no que nós estamos aqui conversando. Esta questão, isso aí é um debate muito longo. Nós temos em Manhuaçu essa questão relativa a combustíveis e a preços. Isso é um problema que ele já existe há mais de 30 anos. De um ano para cá, com a colaboração da Rádio AM, programa aqui do Luiz Nascimento, nós estamos conseguindo reverter esse quadro. Essa pergunta que o ouvinte nos fez, e aí eu peço licença a ele, mas hoje não está correta essa informação de R$1. O senhor, com certeza, o senhor tirou isso de uma realidade, mas já é uma realidade um pouco mais distante. Hoje, por exemplo, o preço do combustível em Belo Horizonte está a R$ 5,49 em média. Nós temos o preço em Manhuaçu, a média R$ 5,59. Então, hoje, a diferença é de 10%. Essa diferença, 10% não, 10 centavos, melhor dizendo. Essa diferença também era encontrada na semana passada. Então, a informação que o senhor tem é uma informação que está um pouco atrasada em relação a Belo Horizonte. A Manhuaçu não, porque o senhor está aqui e verifica os preços dos postos. Com muita luta, com muita informação, com muito incentivo ao consumidor, nós temos hoje em Manhuaçu não o melhor preço do estado, mas nós temos um preço médio. Nós estamos dentro do páreo. Nós já não mais destacamos por sermos o preço mais alto do estado de Minas Gerais. E isso é um trabalho, sobretudo, do consumidor que opta por escolher o menor preço ao fazer o abastecimento. Do PROCON, a fiscalização do consumidor é imprescindível, né? Super importante. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta, doutor Glauco, é a seguinte, também de um ouvinte anônimo. E ela faz a seguinte pergunta, ela ou ele, né? Em 2012, recebi uma ligação do Poupa Ganha e resolvi fazer. Já paguei R$7.000. Há um ano venceu. Eu fui tentar resgatar meu dinheiro, mas não constava nenhum valor. Como proceder? É uma situação bem complicada, porque se a senhora ou o senhor de fato realizou o pagamento de 2012 para cá, são aí mais de 10 anos fazendo pagamento para essa instituição. Eu não conheço.
Mas o primeiro passo é sempre entrar em contato, explicar o que está acontecendo diretamente com o fornecedor, diretamente com o contratante, neste caso, e tentar entender, tentar que eles abram uma reclamação para que isso seja solucionado de uma maneira amigável. Tá? Este é sempre o primeiro passo. Ela não nos deu, ou ele não nos deu maiores detalhes, mas eu sugiro que, neste caso, que a senhora ou a senhora vá até o PROCON. Lá as atendentes são experts nesse assunto, elas vão entrar em contato com a empresa, vão pedir um extrato do que a senhora pagou, até para verificar, né, se o senhor ou se a senhora foi vítima de um golpe. Mas isso aí tem que realmente abrir a reclamação, entrar em contato, iniciar essa conversa com a empresa para se decifrar o que tem de realidade em tudo isso. Ok, vamos à próxima pergunta. E a próxima pergunta, também de um ouvinte, anônimo, diz o seguinte: estou fazendo uma fisioterapia e me garantiram que 95% devo me recuperar. Gostaria de saber se tenho direito à nota fiscal. A pergunta dela não é sobre a garantia, né? É sobre se tem direito à nota fiscal. Eu pelo que eu entendi, pode ser que eu esteja compreendendo de uma forma equivocada, mas ela queria uma nota que garantisse esse serviço de 95%. Olha, é o seguinte, a nota fiscal em relação ao serviço prestado, a senhora, o senhor, sempre tem o direito e devem exigir, porque é a única forma, quer dizer, é uma das únicas formas, depois de um vício, que nós estávamos falando aqui do serviço, ou né, um problema no produto, ser corrigido. Tá? Então, a nota fiscal ela sempre é obrigatória a emissão e o senhor e a senhora sempre têm que exigir essa nota fiscal. Agora, em relação à obrigação de fim, né? Me disseram que 95% de que eu vou me recuperar. Olha, eu desconfio muito de todo profissional que trabalha com... foi bom, né, que a pergunta é anônima, então a gente não teria problema nenhum em responder isso. Que trabalha com essa expectativa de resultado, sabe? O fisioterapeuta, o médico, o advogado, e aí eu incluo a minha classe, nós não podemos dizer sobre resultado, garantir resultado. Todo profissional que tem obrigação de e-mail, que faz garantia de resultado, que me desculpem todos aqui nos ouvem, mas ele não está de boa fé. O que o advogado, o que o médico, o que o fisioterapeuta pode garantir é que ele vai prestar o serviço da melhor forma possível, que ele vai exercer aquele ofício da melhor maneira que ele conhece e aplicar tudo o que ele sabe naquele caso. Agora, o futuro, dizer que o paciente não irá morrer, dizer que a causa vai ser vencida na justiça, sabe? Não depende dele, não está nas nossas mãos. Então, não, a senhora não vai poder pedir essa nota fiscal sobre resultado, até porque se o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta ou o médico ou o advogado lhe fornecer no contrato dizendo que lhe garante 95%, ele está praticando uma infração ético-disciplinar, se não um estelionato. Tá? Ele pode fazer com a senhora um contrato de risco. Olha, eu vou aqui, eu tenho 95%, então se nós conseguirmos, eu te cobro X, se não conseguirmos, eu te cobro Y, eu te dou um desconto, isso sim. Agora, prever o futuro e garantir resultado, isso não é coisa de profissional sério. E me desculpe os que nos ouvem, isso é coisa de estelionatário. Você está lidando com variáveis, né? Dependendo de muitas variáveis para que algo dê certo e aconteça ali. Doutor, vamos entrar hoje, agora, né, 8 horas e 50 minutos, no tema preparado para hoje, que é em relação à publicidade, né? A propaganda dos produtos, seja no rádio, seja na TV, seja no encarte, onde quer que seja, a forma que se divulga. Tem uma forma correta? Tem uma exigência? Deve-se proceder assim na hora de divulgar? Os parâmetros que são utilizados são parâmetros livres, desde que dentro da ética da propaganda. Tá? Agora, dando continuidade, né, nos 10 artigos que nós falaremos aqui no seu programa, semana passada falamos sobre 3, agora entraremos nesses 3 novos que são relativos à oferta. O primeiro está no artigo 30,
né, do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e entrega o contrato que vier a ser celebrado. Então, o que quer dizer isso? Vamos usar o gancho da pergunta aqui do ouvinte. O fisioterapeuta, né, segundo ele, que prometeu que seria 95%, né? Ele não poderia ter prometido. Agora, se de alguma forma está lá no outdoor, ou ele veicula na rádio, eles não têm coragem de veicular na rádio, não, porque a rádio é um veículo muito mais sério. Mas esses veículos mais soltos, como redes sociais, no próprio perfil do profissional ou do comerciante, se ele veicula ali alguma promessa, a partir do momento que ele veiculou a promessa e essa propaganda atraiu o consumidor, essa propaganda faz parte do contrato. Então, ele passa a ser obrigado a cumpri-la. Isso é bem interessante. Por quê? Porque a gente, por vezes, a gente adverte. Veio a calhar essa questão de compras à distância, compras pela internet, né, compras de sites. Isso fez com que os preços se reduzissem de acordo aí com a oferta e procura, né, que são leis de mercado. Agora, nada melhor do que a presença física. Nada melhor do que o comércio local. Eu acho que o consumidor aqui de Manhuaçu tem que valorizar o comércio de Manhuaçu, mas não valorizar o mau comerciante de Manhuaçu, o bom, porque ele já tem todo esse filtro, ele já compra do lugar certo, o produto certo, ele não vai ser enganado por publicidade, tá? De sites e de seja lá quem for, e quando esse produto estiver disponibilizado aqui no comércio de Manhuaçu, o senhor e a senhora que pretendem comprá-lo, o senhor terá em mãos, poderá fazer a verificação, saberá onde reclamar. Então, qualquer propaganda que estiver feita nesse sentido, ela já vincula automaticamente aquele comerciante. E esse é o valor que nós devemos dar ao comércio local. Às vezes nós vamos pagar 5%, 10% mais alto do comerciante local, que é a margem de lucro que ele vai inserir, só que nós não perderemos o valor total, que por vezes se perderia comprando à distância de um site que não se conhece, de fornecedores que a gente aposta justamente porque cai em uma propaganda e em uma oferta que ninguém vai cumprir. Então, eu acho assim, bem interessante esse artigo, ele vincula, mas, ao mesmo tempo, se o consumidor ele não fizer as devidas verificações, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai ter a oferta mentirosa, a oferta né, abusiva, ele vai realizar a compra, mas depois vai reclamar com quem? O produto, né? A propaganda precisa cumprir com tudo aquilo que ela promete, né? Desculpa se eu atropelar, o senhor pode ir lá, voltar, fazer a costura aí, mas muitas das vezes vem aquela propaganda maravilhosa com um preço maravilhoso. Mas aí você chega até o estabelecimento e descobre que só pode levar uma unidade do produto. E aí? A questão da quantidade, essa limitação, ela é legal? Ela vai variar. Essa já é uma questão, né, porque veicula, né, então realmente. Ela vai variar o seguinte: se é o consumo familiar, eles não podem limitar. Posso dar um exemplo? Por exemplo, hoje eu vou fazer uma oferta no meu supermercado de arroz. Então, arroz, pacote 5 quilos. Eu posso limitar essa oferta? Posso. Por exemplo, a 2 fardos de arroz. O que eu evito com isso? Eu evito que o comerciante, que não está comprando aquilo para consumo, ou seja, não é o CDC, não é o Código de Defesa do Consumidor, ele vai lá e esvazia o meu estoque. Porque, por vezes, eu estou fazendo aquilo como uma promoção. Eu quero promover o meu estabelecimento, eu não quero fazer a venda para uma pessoa só. Ali seria uma venda de comércio para comércio. Então, o pequeno comerciante, às vezes, ele vai no supermercado e ele faz a compra como se ali fosse o Ceasa. Não, isso aí também é um erro, é um abuso que o consumidor, entre aspas, está cometendo. Agora, se ele veicula, são 2 fardos de arroz, eu compro 2, mas na verdade eu queria 3, porque eu vivo
na zona rural, eu faço poucas vezes as compras aqui na cidade, eu posso comprar também, só que no preço promocional 2 e o terceiro no preço comum. E isso valeria sempre. Pode limitar? Pode, desde que seja um valor de consumo familiar. Também eu não posso dizer que é só para um pacote, porque aí eu estou reduzindo demais aquele volume e estou tentando, de alguma forma, atrair para aquele produto em específico para que se venda outros produtos em volta. Então tem todo esse equilíbrio que deve ser avaliado. De boa fé, pode tudo. Agora, começou a entrar a esperteza, sabe? Aí não, aí a gente tem que, dos dois lados, tem que fazer essa correção. Eu perguntei a respeito da questão da propaganda em si, se ela determina, né, como é que você vai fazer a propaganda do produto, que você vai especificar, porque na maioria das vezes as pessoas têm a decepção quando compram da internet, né? Chega o produto em casa e a pessoa reclama, nossa, mas eu pensei que isso fosse desse tamanho, é desse tamaninho, é uma miniatura, né? Tem dessas coisas. Será que é a falta de atenção na hora de ler as especificações lá, ou é a propaganda que está sendo feita, está sendo comunicado o produto, enfim, de forma errada? Uma das obrigações, inclusive aqui do segundo artigo, é justamente essa. É essa a sua pergunta. É o seguinte, a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e à segurança dos consumidores. Daí a grande importância do comerciante ser extremamente transparente, detalhista. E o consumidor que vê alguma propaganda, que se depara no momento da compra com alguma dúvida, ele deve entrar em contato. Ele não deve, criando aquela expectativa, realizar a compra. Ele deve entrar em contato por dois motivos. Primeiro, para sanar a dúvida se era daquele tamanho mesmo, como que isso é na realidade. E segundo, para verificar a integridade desse site. Porque quando ele compra aqui no comércio, ele vê o produto e sabe o tamanho. Agora, o do site, se tem essa dúvida, melhor coisa é ligar para lá, procurar o número. Todo site ele tem que ter um canal de atendimento, e daí é um ótimo teste para o consumidor. Antes de efetuar a compra, faça o teste se o atendimento funciona, porque depois que der errado a compra, o senhor não vai conseguir se ele não funciona. Então, a primeira coisa, vai lá, liga, testa, reconhece se aquele site é um site íntegro, ou se é só um site ali, né, que vai ficar durante 2, 3 meses dando tombo, que acontece muito, infelizmente, mas muito esse tipo de golpe no mercado. Tá? E uma vez constatado que é um comércio eletrônico sério, aí sim, o senhor fecha a compra. Ah, mas dá muito trabalho. Dá. Dá trabalho no início para não dar no fim. Exatamente. O senhor se lembra das facas Ginzo, se eu não me lembro? Eu não me recordo muito bem o nome, mas cortava de tudo aquela faca da propaganda, né? Eu não sei na realidade. Mas ainda hoje nós temos propagandas, principalmente na internet, no YouTube e em vídeo, de produtos que oferecem quase que verdadeiros milagres, né? Alguns youtubers testam esses produtos e dizem se realmente são eficazes ou não. É uma propaganda dessa, você comprou um produto que te promete um verdadeiro milagre, não cumpriu, e aí? Aí a propaganda vai vincular. Ele tem que cumprir, sim. Mas nós chegamos no segundo detalhe. Quem vai cumprir? O problema não é a compra aqui, ou o anúncio aqui na Rádio Manhuaçu, que tem 80 anos. Com essa eu não tenho problema. Porque eu sei que se ela me prometer e não cumprir, eu tenho aonde ir. Vocês estão aqui, são pessoas sérias, são pessoas comprometidas. Então, para nós é muito fácil vir até vocês. Daí a seriedade. Agora, se a faca Ginzo ou a outra faca, a gente tem que saber quem que é o importador. Outro dia nós tivemos problema com malas. As malas, mala garantia de 10 anos. 10 anos, né? Poxa, então deve ser muito boa. E a pessoa compra porque a propaganda dizia isso. Pois bem, estragaram as rodinhas das malas. Fomos buscar aí, né, a reparação disso. O importador disse que o problema não é dele, o comerciante não é do Brasil, né, é uma fábrica no exterior,
e a gente não consegue acesso. Então, o que vale a propaganda, a promessa do milagre, se você não tem aonde cobrá-lo? Daí o reforço do comércio local. Às vezes a gente paga um pouquinho mais caro, mas sabe aonde é a loja, conhece o comerciante a vida toda. Ah, é o fulano tem loja ali, tem 30 anos. Fulano tem loja ali, tem 20 anos, quase o mesmo tempo de que eu sou fã do Luiz Nascimento. Você imagina? Então, quer dizer, é segurança. A gente não deve buscar apenas o preço. Tem que ter essa segurança. Agora, chegou lá no site conhecido, não vou fazer propaganda aqui, agora que já te entregou 1 milhão de vezes. Tem um preço bacana? Compra. Compra porque você vai forçar até o comércio local a baixar o preço. Porque ali é seguro. Agora, qualquer propaganda a gente já acredita e realiza a compra e venda, eu acho muito perigoso. Deve-se testar primeiro para depois exigir, sim, que eles cumpram o que foi publicado, cumpram a oferta que foi oferecida. Extremamente importante. 9h02, hoje nós extrapolamos um pouquinho aqui. Falta alguma coisa para concluir os artigos de hoje? Só finalizando, então, de uma maneira bem breve, Alexandre, se por acaso o comércio oferece e não cumpre, o que o consumidor faz? Eu sugiro que vá ao PROCON, tá? Aqui em Manhuaçu nós temos atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, ininterruptamente. E lá no PROCON abra a reclamação. Ele tem o direito, o contrato, a oferta, ela vincula o produto e a partir dali o PROCON pode lhe auxiliar. Ele pode solicitar um produto equivalente, se aquele produto não estiver mais disponível, ou ressarcimento do valor pago com perdas e danos, acaso ele as tenha experimentado. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos aqui, por tratar desse assunto importante. Sexta-feira que vem, Luiz Nascimento estará de volta, então quero te agradecer por esses dias aqui. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Alexandre, a oportunidade. É sempre um prazer imenso estar aqui com você, sua simpatia, seu jeito carinhoso, a receptividade que você tem conosco. E mandar aquele abraço, né, para o Luiz, que está lá em Aspen, esquiando, comendo chocolate suíço, né, Luiz? Então, descendo no Brasil aí, né, que seja muito bem-vindo de volta. Sexta-feira estaremos juntos. Só não pode cair do esqui, porque quando começa a rolar na neve... Vai virar uma bola de neve. 9h04, encerramos por aqui a nossa participação na TV Tribuna, também pela Rádio Manhuaçu. Eu sigo com você, tá? E deixa-me falar para você da Portal Financeira, aqui no centro da cidade, para você fazer o seu consignado com as melhores taxas do mercado. É uma empresa que é tradicional aqui na cidade. Para você ter mais segurança na hora do seu consignado, procure a Portal Financeira, na descida da Presbiteriana, ou então você pode ligar 3331-8181, Portal Financeira. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM. Rádio Manhuaçu é assim, feita pra você, feita pra mim, 710 AM.